primeiro sábado do ano, estamos iniciando um novo trimestre, uma nova lição, e eu gostaria de convidar o Júnior e a Leire, que vão estar comigo aqui para a gente fazer a recapitulação do estudo da lição dessa semana. Bom dia, feliz sábado para todos vocês, feliz sábado para você internauta que nos acompanha. Somos da área 7, é uma classe do Curitiba Coral. Até você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo, quero te convidar a participar desse grupo, um grupo muito feliz, de pessoas muito legais. Eu sempre quis fazer isso, apresentar ao vivo. E quero convidar você. A gente tem inclusive um maestro, que é o melhor maestro do Brasil, Matheus Riso, o melhor coral do Brasil, da melhor igreja do Brasil. É isso aí. E a classe área 7, uma das melhores, igual todas as outras. Eu sou o Júnior Favarão, o André, Leire. O André me convidou para a gente falar sobre a lição da escola sabatina. E aí eu falei, tudo bem, André, tranquilo. Então eu vou ver qual que é o tema que a gente vai falar. Tranquilo, só Daniel. Eu falei, Daniel, André, se você quiser também, a gente faz Daniel, Apocalipse, tranquilo para mim. Então estamos aqui, não somos teólogos, somos meninos esforçados, que quer falar um pouco de Jesus para você, um pouco de Deus para vocês, ok? Bom, eu quero eu quero contextualizar um pouco essa história, porque não sei se vocês também têm essa dificuldade. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de entender a história no tempo. O que está acontecendo? Quando está acontecendo e onde está acontecendo? Né? Aqui é um pedido para os pastores. Quando for falar uma mensagem de algum personagem bíblico, fala para a gente em que momento da história isso aconteceu. Contextualiza. Não sei se vocês têm essa dificuldade. Por eu ter essa dificuldade, eu gosto de contextualizar. Quando que isso aconteceu e onde isso aconteceu. Bom, onde aconteceu, a grande maioria das histórias aconteceram no mesmo lugar. Mas a história da lição dessa semana, inclusive o início dessa temporada, ela contextualiza um pouco a história de Daniel. E voltando um pouco, Jacó teve 12 filhos. Jacó se transformou o nome em Israel, se transformou nas 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos, elas se dividiram em 2 reinos. Tá? Então, o reino de Judá, que é o reino do sul, que são as 2 tribos, Benjamim e Judá, e o reino do norte, as outras 10 tribos, e elas viviam ali sempre em plena amizade. E nesse contexto que a gente vai estudar, contexto histórico, nós vamos falar de Judá. Né? E em 722 a.C., os assírios eles varreram do mapa Israel, as 10 tribos do reino do norte. Mas em 605, o exército de Nabucodonosor, da Babilônia, dominou os assírios, consequentemente Judá. E nessa primeira campanha levou como cativo Daniel e os outros príncipes de sangue real para serem preparados a serviço do governo da Babilônia. Então, nesse tempo que surgiu o termo, inclusive, judeu. E, inclusive, o termo judeu, ele vem de uma religião abraâmica, de Abraão. Então, o povo de Abraão, primeiro eles foram chamados de hebreus, depois de israelitas e depois de judeus. Quando o povo foi cativo, nessa primeira leva da conquista de Nabucodonosor, da Babilônia, que era de um outro reino que entrou, e esse reino que ele entrou e dominou, era dominado pelos assírios, e assim por diante, Nabucodonosor passou a dominar essa região, onde era dominado pelos assírios. Nessa região, nós estamos falando do reino do norte, o reino do sul, do reino de Israel e o reino de Judá. Ok? Inclusive Jerusalém, capital de Judá, também teve Hebrom, mas por mais tempo foi Jerusalém. E quando o povo foi cativo para a Babilônia, eles se identificaram como os judeus, o povo de Judá, né?
Então, daí veio os judeus, que inclusive é uma terminologia muito utilizada até hoje. Então, depois desse domínio babilônico, o rei Joaquim, até então, ele que era rei do Judá, era o 18º rei de Judá, até então ele permaneceu leal a Nabucodonosor, né? Até porque era mais econômico você dominar uma região e fazer com que esse povo permanecesse na região deles, e você, como um rei dominador naquele momento, ou reinado dominador, fincar sua bandeira e falar: eu mando aqui, mas fiquem aí. E eu gerencio vocês estando na região de vocês, na terra de vocês, com a cultura de vocês. Até para você ter menos impacto cultural de pegar todo um povo, ou exterminar o povo, ou pegar todo esse povo, levar para outra terra e até se adaptar culturalmente, deuses, adorações e alimentação. E vocês, inclusive, estudando Daniel, sabem que ele teve vários conflitos culturais, inclusive de usos e costumes na terra da Babilônia, por ele ser de uma outra cultura. Mas não deu certo. Não deu certo Nabucodonosor permanecer e manter o povo sob gestão dele, lá na Babilônia, manter o povo em Judá. Até porque o rei Joaquim, que era o rei naquela época, ele permaneceu leal, mas aí acendeu um partido político. Um partido político pró-egípcio. E esse partido político pró-egípcio de Judá se rebelou contra Nabucodonosor. E aí começou vários conflitos. O rei Joaquim morreu, teve o seu sucessor, um filho, que ficou 3 meses na gestão e também saiu de cena. E aí assumiu o rei Zedequias, lá em 597. Então a gente está falando de 722, o reinado da Síria, 605, o reinado de Nabucodonosor. Lembra que a contagem é regressiva até Jesus. E aqui a gente está falando já de 597. Mas também não deu certo o Zedequias. E aí o rei Nabucodonosor se cansou e falou: quer saber? Eu vou exterminar esse reinado e eu vou para a gestão mais cara, mas eu vou fazer com que esse povo levar mais ainda parte do povo cativo para a Babilônia. Não deu certo manter o reinado lá. E nessa época, a gente está falando já de 586, Daniel estava onde? Aonde Daniel estava? Daniel foi cativo na primeira leva, na primeira campanha, lá para 605. E Daniel estava lá na Babilônia, já sendo preparado para servir o governo babilônico. E Daniel estava acompanhando toda essa história, todo esse conflito lá da Babilônia. Né? E aqui é interessante, porque Daniel ele foi tirado da sua terra, né? Ele foi tirado da sua terra para conflitar, e teve vários conflitos com uma outra etnia, com uma outra cultura, inclusive muito pagã. Né? Só antes da gente continuar o estudo da lição, fica o convite para que a nossa lição até se torne mais interativa, que vocês mandem mensagem pelo WhatsApp da igreja. O número está sendo projetado aqui no telão, e dentro do possível a gente vai estar lendo os comentários de vocês, as perguntas. Então fica o convite para a igreja participar, e também para quem está assistindo na internet, para que mande o seu comentário, a sua pergunta acerca do tema da lição. Retomando aqui no paralelo com o que o Júnior falou, a gente pode fazer uma comparação de Daniel com Cristo. Porque Daniel ele foi cativo numa terra que não era dele. Ele teve que enfrentar a cultura, os costumes, e tudo era diferente para ele. Era algo que não fazia parte da realidade dele. E Cristo, quando ele veio a esse mundo, ele também deixou o céu, a terra, o reino, né? E ele veio enfrentar uma terra que é cheia de pecado e de coisas ruins que Cristo não estava. Está acostumado a ver de lá, mas aqui viver na pele, sentir é outra coisa, né? Então a gente pode fazer esse paralelo. Porém, a gente pode dizer também que Daniel tem algo a mais. Porque além dele viver algo parecido, no sentido da história, Daniel também aponta para Cristo. Né? O livro de Daniel, o tempo todo, ele aponta para Cristo. Perfeito. Perfeito. Até porque, se você olhar para a história,
Deixa eu cuidar aqui para não cometer uma blasfêmia. Mas eu enxergo que tiveram vários outros Jesus fazendo o papel de Jesus, mas nunca com a divindade de Jesus. E claro, nunca tirando o pecado do mundo como Jesus fez e nunca como sendo um Deus. Mas eu enxergo várias pessoas, vários personagens ao longo da história representando Jesus em algum momento, em alguma função. E Deus fez questão de registrar isso na Bíblia, para que a gente visse que tiveram personagens que abriram o caminho que Jesus iria abrir mais à frente. E nós somos hoje esses personagens que para caminhar o caminho que Jesus abriu. Então, um exemplo, João Batista, estava abrindo um caminho, e quando Jesus apareceu, ele disse: eu não sou o caminho, ele é o caminho, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas tiveram várias pessoas ao longo da história fazendo esse trabalho, essa função, para preparar o povo para a vinda de Jesus, até preparar o povo culturalmente, para criar um padrão moral dentro daquela história, criar um padrão moral do céu, para implementar uma cultura do céu no meio do povo. E Jesus foi a própria amostra do que é esse comportamento e essa cultura que Deus estava o tempo todo tentando implementar na terra. Então, se você olhar Abraão, dele veio uma grande nação, de Jesus veio uma grande nação, hoje a maior religião do mundo. Se você olhar para Moisés, que libertou o povo da escravidão e restabeleceu a ordem. Então eu vejo sempre dentro desses dois pilares: libertar o povo da escravidão, ou da sua própria escravidão do pecado, ou de uma escravidão de um ambiente que vivia, e restabelecer a ordem no meio do povo. Moisés teve essa missão, de tirar o povo da escravidão, tirar o povo de um lugar onde ele era escravo, e restabelecer a ordem, inclusive restabelecer a ordem pelo próprio dedo de Deus, e o dedo de Deus, o Espírito, representando o Espírito de Deus, pelos mandamentos. Se você olhar também Elias, inclusive eu sugiro aqui como uma leitura obrigatória, assistir a série do pastor André Flores, As Profecias de Elias, que é fantástico, que faz essa analogia de Jesus e Elias o tempo todo. Se você olhar Neemias e Esdras, a gente acabou de estudar Neemias e Esdras, não estudamos? Neemias e Esdras teve um papel muito parecido, de libertar o povo, resgatar o povo, inclusive, que é uma continuação dessa história, um pouco mais para frente, lá na frente o povo cativo, no cativeiro babilônico. Neemias e Esdras têm a missão de resgatar o povo para a reconstrução de Jerusalém e voltar para Judá, e ainda estabelecer a ordem, como a todo tempo Deus pedia para Neemias e Esdras restabelecer a ordem, dizendo para eles mudarem o comportamento e a cultura, para tirar aquela cultura pagã. E Daniel, claro, mas Daniel, ele teve o papel, assim como esses personagens, mas ele aponta o tempo todo Jesus Cristo. Se você vê lá em Daniel 2:35, se você puder abrir com a gente, Daniel 2:35, eu vou fazer uma leitura dinâmica aqui, ok? E você que nos acompanha pela internet também, sempre quis fazer isso. Você telespectador, estou me sentindo apresentador do Novo Tempo aqui, Acompanhe então Daniel 2:35. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó como o pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Nós vamos falar isso ao longo dessa temporada, ao longo dessa série chamada Daniel. Nós vamos falar sobre isso. Aqui ele está fazendo um relato aqui da estátua de Nabucodonosor, de um sonho que o Nabucodonosor teve, Daniel interpretou. E essa pedra, quem é essa pedra? Quem é essa pedra? O internauta não ouviu. Quem é? Jesus Cristo, que cresce conforme o sonho, que ele quebra, transforma os reinos da terra em pó, cresce e domina o mundo. Amém? Se você for ver em Daniel 3:25, diz assim:
E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho de um Deus. Isso aqui é um relato de quem? De quem? Próprio rei presenciando os amigos de Daniel que foram jogados na fornalha, e eram em 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o rei viu 4, e esse quarto era como um anjo, como filho de um Deus. Quem era? Daniel 7, 13 e 14, se você conseguir abrir aí rapidamente, Daniel 7, 13 e 14. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Amém? Apontando para Jesus mais uma vez. Daniel 8,14 mostra Jesus como sacerdote do santuário celestial. Como diz assim, ele me disse: isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, e então o santuário será reconsagrado. Mais uma profecia de Daniel, inclusive a mais longa, que começou em 457 e terminou em 1844, e vocês sabem a história, e ali foi o restabelecimento de Jesus do santo para o santíssimo, mais uma vez apontando Jesus. E nos capítulos 10 e 12 apresentam Jesus como Miguel, o comandante-chefe que luta contra as forças do mal, resgata vitoriosamente o povo de Deus da opressão e até mesmo do poder da morte. Amém por isso? Confesso que eu não tinha observado tanto que Jesus é tão apontado assim em Daniel. Você também? Vocês já sabiam, né? Inclusive, Júnior, chegou um comentário aqui interessante sobre isso que fala, a gente vai falar um pouco mais também. A presença de Cristo é sentida em toda a Bíblia. Ele é o livro que revela Deus, se importa, e Cristo é o amor de Deus manifesto em carne. Então, não só no livro de Daniel, mas também toda a Bíblia, né? Amém. Do começo ao fim, a gente tem Cristo como centro da Bíblia. E no livro de Daniel, isso, como o Júnior falou, isso fica muito claro. Até se a gente for ali para o capítulo 5 de Daniel, ali narra o fim do rei Belsazar, a queda de Babilônia diante dos persas, como um prenúncio do que ocorrerá no tempo do fim, quando Jesus voltará e derrubará o reino de Satanás. Então, o livro de Daniel ele é repleto de exemplos, de experiências que estão sempre refletindo para Cristo. A gente tem ali também, no capítulo 6, do livro de Daniel, quando houve a conspiração contra Daniel, é muito similar à conspiração que houve quando Cristo esteve aqui nesse mundo. Também as principais autoridades conspiraram contra Cristo, como aconteceu contra Daniel. No caso de Daniel, a gente vai estudar de forma mais aprofundada, né, nas próximas lições, mas antecipando, Daniel, o rei da época, ele gostava de Daniel, ele tentou, de certa forma, até livrar Daniel, mas não conseguiu. E a lição faz um paralelo até com a história de Jesus, em relação a Pilatos, que de certa forma também ele ficou meio balançado ali, mas também não conseguiu livrar Jesus, né, da morte. Outro aspecto interessante que a lição traz para nós, além dessa questão extremamente relevante de refletir sempre a Cristo, é a estrutura do livro de Daniel. É muito interessante essa estrutura do livro. Um aspecto relevante é que ele é um livro bilíngue, ou seja, ele, no original dele, o livro de Daniel, ele foi escrito em aramaico e em hebraico. E ele, segundo estudiosos, ele é o único livro da Bíblia que apresenta essa característica. O livro de Esdras, que a gente estudou agora recentemente, ele até faz algumas menções no aramaico, porém, ele menciona decretos reais, e não é propriamente um assunto, assim, digamos assim, de conteúdo em duas línguas, como é o livro de Daniel. E, especificamente, na seção de Daniel, que foi escrita em aramaico, dos capítulos 2 a 7, ele também usa um recurso literário muito interessante, que é chamado de quiasma.
Ou seja, a narrativa, ela se integra entre si, ela se complementa e, de certa forma, ela constitui um espelhamento. Por que um espelhamento? E a lição ela é muito clara nesse aspecto do espelhamento. De um lado, no capítulo 2, a gente tem a visão de Nabucodonosor sobre os 4 reinos. E, num sentido oposto, digamos assim, no capítulo 7, a gente tem a visão de Daniel sobre os 4 reinos. Aí, afunilando para o centro, a gente tem no capítulo 3 de Daniel, que Deus livra os companheiros de Daniel da fornalha de fogo ardente. E, no outro sentido, no capítulo 6, em direção ao centro, Deus liberta Daniel da cova dos leões. E chegando para o centro desse espelhamento, no capítulo 4, nós temos o juízo sobre Nabucodonosor, e no capítulo 5, o juízo sobre Belsassar. Então, nesse espelhamento, o assunto mais importante, ele sempre está no centro. E no caso específico dessa parte do livro de Daniel, são os 2 juízos, o sobre Nabucodonosor, que foi um juízo transitório, quando ele foi retirado ali temporariamente do trono, e o juízo sobre Belsassar, que foi um juízo permanente. E esse aspecto, simbolicamente, ele representa o poder e a majestade de Cristo, de Deus, que em toda a sua glória, ele tem o poder de retirar, de estabelecer, de reestabelecer reinos. Então, essa estrutura literária usada nessa parte em aramaico de Daniel, do capítulo 2 a 7, ela tem um espelhamento que converge para a soberania e a majestade de Deus. Perfeito, perfeito. Então, em cima dessa estrutura que o André disse, o livro de Daniel, eu divido ele como se fosse 4 temporadas de uma série. Inclusive, desafio você a estudar a série Daniel. Se você acha que Game of Thrones é muito bom, Breaking Bad, assiste Daniel. Os monstros, e cada história, uma mão invisível, parece até ficção, mas é real. E são 4 ciclos, são 4 temporadas, e esses 4 ciclos, eles se repetem no mesmo contexto, mudando os personagens, e acrescentando vários outros detalhes. Inclusive, em Daniel 2, começa com a estátua de Nabucodonosor, composta por minerais, ouro, prata, bronze, ferro, barro e etc. Etc. não, isso. E lá na frente, em Daniel 7, repete esse contexto com animais. E depois vai repetindo no 3º e no 4º ciclo, na 4ª temporada. E eu quero fazer aqui um resumo bem rápido dessa primeira temporada, ok? Você consegue comigo? Abra a Bíblia, Daniel 1. Daniel 1. Não precisa ler, mas fica com a Daniel 1 aberto. O que acontece aí? Eu acho que Daniel 1, Daniel já chega chegando. Ele já chega mostrando quem é que manda. Deus. Daniel já chega falando, então me desafia. Eu te desafio. Né? O rei então ali tem hábitos e costumes. Daniel e seus amigos foram cativos para uma terra desconhecida. E Daniel vem com hábitos e costumes alimentares diferentes daquela terra. Mas o encarregado do rei pede para que ele se alimente da comida do rei. E fala, é a melhor comida. E nós temos que preparar vocês para que sejam os melhores, os mais sábios dessa terra. E aí ele disse, não é a melhor comida. Faz o seguinte, me dê legumes e água por 10 dias, certo? 10 dias. E aí depois você me desafia e vai ver quem que está mais forte, mais inteligente. Isso foi tão bom, revigorador, eu reler isso, que eu entrei numa dieta. Comecei uma dieta depois. Desafiei a Ara 7 a entrar numa dieta. Legumes e água. Eu falei, poxa, legumes e água. E depois de 10 dias eles estão mais fortes, mais sábios. Daniel 2 fala da visão de Nabucodonosor dos 4 reinos. E lá em Daniel 2, 24, Daniel já começa a interpretar o sonho. Certo? Lembra desse sonho? A gente não vai entrar em detalhes aqui.
A gente vai estudar mais isso depois. Aqui é só um breve overview, um trailer dessa temporada. Daniel 3. Nabuco, posso chamar de Nabuco? Vou ficar mais prático. Nabuco fez uma imagem de 27 metros de altura, de acordo com essa estátua, Nabucodonosor, de acordo com o sonho, né? Nabucodonosor ficou muito feliz com esse sonho, porque mostrava um reino muito forte, ele era a cabeça, ele era o ouro. Então, ele fez uma imagem de 27 metros de altura, 2 de largura, e disse para que todo mundo tivesse que se adorar essa imagem, se curvar perante essa imagem, mas os amigos de Daniel não se curvaram. Então teve um momento lá que Sadraque, Mesaque e Abednego foram pegos não se prostrando perante essa imagem, e eles foram jogados na fornalha ardente, e até quem jogou eles na fornalha ardente morreu. E ali que ele viu, eu fico imaginando o rei sentado e observando, e ali os três andando ali tranquilamente, e aparece um quarto que é Jesus Cristo, e ele olha e fala, mas era 3, mas peraí, os 3 estão vivos, não morreu, e aí tem um quarto ainda. Eu falei, estou delirando, estou ficando louco. E não, era real, e inclusive ali Deus age em Nabucodonosor, age no rei, e o rei se surpreende, porque quando eles saíram da fornalha, nem cheiro, nem a ponta do cabelo foi tostada, e nem cheiro de fogo, de fumaça eles tinham. Em Daniel 4, o rei teve outro sonho, de uma árvore muito grande, parecia que a sua copa encostava no céu, mas que vinha um anjo, derrubava a árvore, deixando apenas o toco, e esse toco, e essa árvore ficava deitada numa relva, sendo molhada, e por 7 tempos. E isso aqui era uma profecia, inclusive, para o rei Nabucodonosor. E aconteceu, um belo dia, mais uma vez, ele está ostentando o reinado dele, e ele olha e fala, nossa, como eu construí belas coisas e belas construções, eu sou realmente o maior. E ali se cumpriu a profecia, ele caiu no chão e se alimentou por 7 anos como um lobo, suas unhas cresceram, seus pelos cresceram, e ele foi tirado da terra dos homens, ficou sem a sua lucidez humana, e depois de 7 anos, voltou à lucidez, e aí ele se curvou de novo, perante o nosso Deus grandioso, e falou, grande Deus, realmente é o Senhor. Até nesse momento, quando Deus agiu nele, quando ele estava ostentando a terra dele, Deus falou com ele, falou, não, eu vou te mostrar quem é que manda aqui, quem é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele ficou 7 anos andando como um lobo pela terra. No capítulo 5, presta atenção, você está acompanhando comigo aqui? Capítulo 5, vamos lá, capítulo 5. Capítulo 5 já pula para o ano de 548 a 539, lembra que é regressivo, 548 a 539, na gestão já de Belsassar, que foi um sucessor distante de Nabuco. Belsassar, não confunda com Beltesazar, que era um nome babilônico de Daniel. Fazia cogerência, ele gerenciava o reinado da Babilônia naquele momento, junto com o pai dele, Nabonido. Tá? E ali acontece uma história arrepiante. Estava lá Belsassar fazendo aquela balada, aquela festa no meio dos seus amigos, convidou todo mundo, mais de 1000 pessoas, bebendo do vinho, da taça da onde? Das taças e dos pratos da onde? Você lembra lá do templo de Jerusalém? Lembra da primeira campanha ali do rei Nabucodonosor? Quando entrou em Jerusalém, ali foi a primeira destruição do templo. Lembra, inclusive, que esse mesmo templo que foi destruído lá, o povo de Neemias e Esdras reconstruiu? Esse é o ciclo da lição passada com essa de hoje. E ali acontece uma história incrível, né? Uma mão invisível aparece no meio da sala, no meio do templo, e escreve em aramaico, se não me engano. Foi? Foi em aramaico. Mene, tekel persim. Que significa, Deus contou o número dos seus dias e resolveu terminá-lo. Você foi pesado na balança e pesou muito pouco, e o seu reino será dividido entre os medos e persas. E naquela mesma noite, Dario, que é o médio, invadiu e matou o rei. E ali começa o reinado dos medos, de Dario, persas, de Ciro, seguindo a profecia da estátua. Lembra do peito? E aí ali acontece a realização da profecia,
a concretização dessa profecia. No capítulo 6 acontece uma pegadinha. Os governadores e ministros que concorriam ali com Daniel e tinham inveja de Daniel, eles não sabiam como pegar Daniel. E aí eles elaboraram uma lei, criaram uma lei que o rei sancionou, para que desse uma ordem que durante 30 dias todos tivessem que fazer as suas orações para o rei. Rei Dario, ok? Só que aí eles sabiam que Daniel ia cair nessa, porque Daniel não adoraria o rei. E aí eles foram na casa de Daniel, ficaram de bituca ali olhando para Daniel. E aí Daniel orou para o seu Deus. E aí eles levaram até o rei, inclusive o rei ficou muito triste, porque o rei gostava muito de Daniel. E essa lei dizia que se não se curvasse para o rei durante esses 30 dias, aconteceria o quê? O quê? A historinha das crianças. Seria jogado na cova dos leões. E aconteceu. Daniel foi jogado nas covas dos leões. Mas, mais uma vez Deus atuou na vida de Daniel. E eu fico imaginando agora Daniel fazendo um cafuné nos leões. Deitado em cima de um leão, meu sonho, deitar em cima de um leão, com a mão em cima do outro, fazendo um cafuné. E ali não aconteceu nada com Daniel. E Daniel 7 volta para o primeiro ano de Belsazar. Lembra de Belsazar? Que tinha saído de cena? Lembra? No capítulo anterior, Belsazar tinha morrido, no capítulos anteriores. Ele volta em cena. Então, volta o primeiro ano de Belsazar, aquele que morreu lá na ocasião da mão na parede. Então, no capítulo 7, acontece pela segunda vez uma profecia apocalíptica. E a visão do Daniel dos 4 monstros, dos 4 reinos, que repete a visão, a profecia de Daniel 2, só que mudando os personagens e acrescentando alguns detalhes. Então, a gente aqui entende os 4 ciclos, e eu fiz um breve resumo da primeira temporada para você continuar assistindo as próximas temporadas. Interessante que dentro desse assunto que o Júnior abordou aqui, a gente tem um outro recurso utilizado no livro de Daniel, que é o recurso da repetição. Então, ali a gente tem o capítulo 2, em seguida o capítulo 7, o capítulo 8 e depois os capítulos 10 a 12, no qual a gente tem o mesmo pano de fundo. A gente tem uma mesma história, de certa forma, porém com a adição de alguns componentes. Então está muito claro nesses capítulos do livro de Daniel o recurso da repetição. E esse recurso da repetição, utilizado no livro de Daniel, ele não é algo novo, algo inédito, digamos assim, na Bíblia. Se a gente for lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Deus já utilizou o recurso da repetição. Se a gente relembrar a história do faraó do Egito, quando teve aquele sonho das 7 vacas gordas que eram engolidas pelas 7 vacas magras, e depois, logo em seguida, ele teve outro sonho das 7 espigas saudáveis que eram devoradas pelas 7 espigas que não eram saudáveis. Então, esse recurso da repetição também ocorreu ali. E no sonho lá do faraó do Egito, né, se cumpriu o sonho, e naquele tempo lá, houveram 7 anos de muita fartura, seguidos de 7 anos de escassez. Então, esse recurso da repetição ele é utilizado em vários pontos da Bíblia. Leire, temos alguma participação, algum comentário? Que não seja pergunta, Leire. Nesse sentido aqui, não. Por enquanto, não. Tem alguns comentários, tem muita gente desejando feliz sábado, mandando bom dia para a gente e agradecendo aqui pela lição. Então, a gente mandar um abraço especial para todo mundo que está nos acompanhando aí de longe, de outras cidades. Tem gente do Rio de Janeiro, do Nordeste, vários lugares aí. Perfeito. Dani, a lição também fala sobre 2 tipos de profecias. Quais são? Profecias apocalípticas e profecias clássicas. Profecias apocalípticas é a profecia que mais se aproxima do ideal, do que a gente entende como ideal e correto. E o livro de Daniel, inclusive, ele é todo em cima de uma profecia apocalíptica. Desculpa, não tem a questão de ideal, né? O ideal para interpretar para o livro de Daniel. O livro de Daniel ele é mais baseado em cima da profecia de apocalíptica. Na sua grande maioria do livro de Daniel,
ela é baseada em símbolos, figura de linguagem, e através de sonhos. E são algumas características das profecias apocalípticas. Sonhos, inclusive lá na questão da estátua, que a gente viu, em cima de materiais como ouro, barro, bronze, que são símbolos, que simbolizam reinos. Então é uma característica muito forte, e inclusive uma característica também da profecia apocalíptica é que ela é incondicional e vai acontecer independente de qualquer situação. E já a profecia clássica, ela é geralmente interpretada de uma forma literal, então e ela vem sempre geralmente carregada de uma condição humana. Eu vou dar um exemplo aqui. Jeremias 18, 7 e 8 diz assim, se você quiser abrir comigo, Jeremias 18, 7 e 8. Diz assim: se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, aqui uma condição: se essa nação se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Então tem uma condição e inclusive uma proposta. Se isso acontecer, eu não vou fazer isso. Já uma profecia apocalíptica não tem uma condição, não tem uma proposta, ela vai acontecer independente disso. Inclusive a gente pode citar aqui o exemplo de Jonas, que a gente viu na lição essa semana, onde a gente observa uma profecia de uma forma mais literal, uma profecia clássica. Para quem quiser acompanhar lá Jonas 3, a partir do versículo 3, que diz assim, Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui 40 dias Nínive será destruída. Então aqui a gente vê Jonas seguindo uma ordem do Senhor, anunciando a profecia de que a cidade de Nínive seria destruída. Então é uma profecia extremamente clara, a gente percebe, ela é literal, é uma mensagem anunciada, não tem interpretação, não tem símbolos, é uma mensagem específica. E quando a gente passa lá para o versículo 8, ainda no capítulo 13, a gente vai perceber o seguinte: cubram-se de pano, de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. No versículo 10 diz: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então aqui a gente percebe o quê? A atitude, a resposta do ser humano, que numa profecia clássica ela depende dessa resposta para acontecer ou não, diferente da apocalíptica, que vai acontecer no período da história, independente das nossas atitudes, independente de como a gente reage diante das situações da vida. Então aqui Jonas anunciou, o povo se arrependeu e Deus perdoou. Deus deixou de lado aquela profecia, ele não cumpriu. E até como exemplo de profecia apocalíptica, são várias no livro de Daniel, mas a lição ela traz para nós ali Daniel 7, versículo 6, onde é retratado um animal que não existe no mundo real. Então esse simbolismo decorrente desse animal que não existe no mundo real, ele já é um traço, um indicativo de que ali estamos diante de uma profecia apocalíptica. Perfeito. E assim, nós falamos de 2 tipos de profecias, apocalíptica e a clássica. E a lição também trata de 4 métodos de interpretar as profecias: historicismo, preterismo, futurismo e idealismo. E a gente trabalha muito com o historicismo. E o historicismo, ele mostra a atuação de Deus ao longo da história. Já o preterismo, ele entende que o cumprimento das profecias aconteceu apenas no passado, diferente do historicismo, que ela aconteceu no passado, no presente e no futuro. Inclusive, quando Daniel recebeu ali a visão, ou interpretou a visão, ele estava vivendo uma parte da profecia, presente. E ele não viveu uma parte da profecia no passado, e ele não viveu uma grande parte da profecia no futuro.
como a do 2.300 tardes e manhãs, que começou em 457, e terminou em 1844, e ele não viveu. Então a gente entende que a forma de interpretar, de uma forma historicista, ela vai se desdobrando ao longo da história, e inclusive no livro de Daniel ela se desdobra explicando no mesmo livro. Fala da profecia e depois vai se desdobrando ao longo do livro de Daniel até o capítulo 12. O preterismo, o futurismo, que eu falei, afirma que as profecias vão vir no futuro, e o idealismo sustenta que as profecias apocalípticas sejam símbolos de realidades espirituais independente da história. E a igreja, nós vemos muito através desse modelo do historicismo. E quando a gente fala de preterismo, futurismo, historicismo, necessariamente a gente está falando de tempo. E quando a gente fala de tempo, quando a gente começa a querer falar do calendário de Deus, outro aspecto relevante que a gente tem que ter em mente quando a gente vai estudar o livro de Daniel é a ideia do princípio dia-ano. Ou seja, um dia para o livro de Daniel, ele não equivale a um dia da nossa realidade, do nosso tempo real. Um dia profético de Daniel equivale a um ano. E a interpretação desse princípio dia-ano, ela está lá no livro de Números, no capítulo 14. Então, é preciso ter muita atenção em relação a isso também, a essa noção de tempo do livro de Daniel. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre isso. Diz assim, mas por que símbolos? Por que tardes e manhãs, dias e não anos? Por que as profecias apocalípticas não são mais claras, mais fáceis de ser compreendidas ou mais literais? Eu falei para não fazer pergunta, né? Aí já faz uma pergunta daquelas, né? Por que símbolos? Eu fico imaginando se fosse literal as profecias de Daniel. Todas elas. Dissesse assim na história, nos relatos, nos pergaminhos, dissesse assim, você, rei, vai morrer. Você vai morrer no ano tal, o seu reinado vai acabar no ano tal. E vai vir e vai acontecer uma desgraça na sua vida. E o próximo rei que vier vai morrer no ano tal. Eu acho que existiria uma manipulação na história. De duas formas. Tentariam mudar a história. Evidentemente não iriam conseguir. E a outra forma, tentariam exterminar a história. Acabar com aquela história. Se você, na sua gestão, na igreja, na central de Curitiba, tem uma profecia dizendo que a igreja vai pegar fogo, que pegue fogo pelo Espírito Santo, evidentemente você ia fazer alguma coisa para acabar com essa história de que vai pegar fogo, ou de que você ia tentar mudar essa história. Então eu fico imaginando também, se essa história fosse literal, em 1844 falasse, em 22 de outubro de 1844 a profecia vai se cumprir e vai acontecer isso. E vai acontecer um grande desapontamento. Os mileritas. Então, se fosse literal, eu acho que existiria muita manipulação ao longo da história. E não foram deixados mistérios. Independente disso, eu acho que em alguns momentos da história foi preciso ser simbólico para que as pessoas não interpretassem. Porque eu acho que em alguns momentos não podia ser interpretado, acho que não seria o ideal ser interpretado e por algumas pessoas. E não foram deixados em mistério, nem foram revelados de tal maneira de tornar perplexo ao leitor. Então, mesmo assim, não foi deixado em mistério, a Bíblia revela, mas também não foi deixado tão revelado que pudesse tornar perplexo o leitor que o lesse. E já caminhando para o final do estudo da lição, outro aspecto relevante diz respeito à importância, à relevância de estudar o livro de Daniel, estudar o livro de Apocalipse, estudar as profecias. Especificamente em relação ao livro de Daniel, ele foi escrito há mais de 2.500 anos. E qual seria a importância da gente estar estudando ele hoje? O que ele poderia agregar para a nossa realidade hoje? E uma primeira tentativa de resposta, digamos assim, que eu trago para vocês, está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo.
Além desse versículo muito claro de Apocalipse sobre a importância de estudar as profecias, a lição ela também traz para a gente alguns exemplos mais práticos do que o estudo das profecias, do que o estudo da história de Daniel, do exemplo de Daniel, pode agregar na nossa vida. Eu ia fazer essa pergunta agora. O que isso pode agregar na nossa vida hoje, sendo que o livro de Daniel foi escrito há tantos anos, né? A maioria das profecias já se cumpriram, como você já disse. Então, o que isso pode agregar para a gente hoje, Júnior? Existe uma grande relevância dessa história ao longo do tempo. E eu quero fechar aqui com vocês de que eu enxergo, de que Deus faz eminentes desgraças se tornarem em lindas histórias de vitória. Amém? Porque se você for ver José do Egito, né, uma eminente desgraça, Deus transformou numa linda história de vitória. Daniel e vários outros. Pessoas que pecaram, pessoas que tiveram dificuldade, pessoas que caíam. Mas o legal é que Daniel resistiu. Daniel resistiu, ele foi tentado. A história dele já estava contada como, já estava programada para derrota. Ele nasceu programado talvez para uma iminente derrota. Só que Daniel fez de tudo para se tornar fiel ao seu Deus. Ele foi levado para uma terra desconhecida e ele manteve firme nos seus propósitos. E eu vejo que Deus, ele faz com que a gente, ele fez de tudo para registrar ao longo da história aparentes histórias loucas, para que servisse de exemplo para a gente permanecer firme e forte, assim como Daniel. Amém? Eu acho que é isso. E sempre em cima de dois pilares: resgatar o povo do cativeiro. Deus tem a proposta de resgatar você do seu cativeiro, o cativeiro do pecado que a gente vive, desse mundo de pecado que a gente vive. Desde quando a cultura do pecado entrou no mundo, Deus tenta restabelecer a cultura do céu nesse mundo. Amém? Ele tenta, ele resgata, e ele está o tempo todo resgatando, dizendo: este é o caminho. E eu vejo que essas histórias servem de exemplo de personagens que passaram por várias situações de Deus tentando permanecer, resgatando esse povo para que se comporte dentro de um padrão moral estabelecido no céu. E ele faz isso com a gente até hoje. É por isso que acontecem esses encontros numa igreja linda como essa, para que a gente debruce sobre uma história como essa, para servir de exemplo para a gente, para gerar uma grande esperança de que as coisas vão melhorar, assim como foi para Daniel. E eu faço o convite para você permanecer firme nos propósitos de Deus. E esse é o convite da lição dessa série, dessa temporada. Então, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você no sentido de que enxergue que Deus realmente quer restabelecer a ordem no seu coração. E Ele quer que você leve a ordem, que é a paz, a cura para as outras pessoas. Amém?